Fala galera, estamos aqui hoje com o André Cecílio, vai ser o nosso convidado. E primeiramente agradecer os nossos patrocinadores aí, a Franco Comércio, tem toda a linha de cama, mesa e banho. E também agradecer o André Materiais de Construção, que também é nosso patrocinador aqui. E participou aí do sorteio com nós, né? Fez um apoio aí pro podcast, tá? Hoje nós vamos falar com o André Cecílio, que tem 28 anos, é um empresário local, que atua no ramo de materiais de construção e comércio de repasse de veículos. E atualmente é diretor do CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, e vice-coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores, ambas vinculadas à CDV, Associação Comercial e Empresarial de Doizinhos. É graduado em Direito pela Unicep em 2019 e atualmente é acadêmico do curso de Ciências Contábeis pela Unicep. Com o primeiro emprego aos 11 anos de idade, e hoje ele vai compartilhar um pouco mais sobre essa história. E é isso aí, André. Conta aí um pouco mais sobre você, como que foi esse início de sua vida e até chegar aí nos dias atuais. Primeiro momento, quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, né? Uma grande alegria. Dizer que estou muito feliz de ter essa oportunidade de contar um pouco da nossa história também. Claro que todo ser humano ele tem a sua história, todo ser humano ele tem a sua trajetória e isso é plausível para todos nós, né? Analisar também e ver a história de cada um. Então, Rafa, André, também é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Valeu, obrigado, agradecemos. Então, Rafa e André e a todos que assistem, eu comecei minha trajetória com 11 anos de idade, né? Me lembro muito vivo na memória essa idade, por quê? Porque quando eu estava ainda com 10 anos de idade, meu pai chegou para mim e falou assim: André, o que você quer ganhar de presente de aniversário com 11 anos de idade? Rapidamente, toda criança vai falar: eu quero isso, quero um carrinho, quero tal coisa, né? Mas não sei o porquê, destino talvez ali, naquele momento, me fez fazer 3 pedidos. Falei assim: pai, primeiro, eu quero conhecer aonde o senhor teve o início da sua vida, porque eu ouvia muito ele falar que era adotivo, que veio de família que o pai e a mãe morreu e ele foi adotado e tal. Então eu tinha dentro de mim essa curiosidade de saber de onde que ele veio e tal. Aí eu falei: exato, então eu quero conhecer onde que você teve o início da vida. Segundo pedido, eu quero aprender a dirigir carro. Meu sonho já era aprender a dirigir, já começar, e sempre fui um pouco mais ativo nessa parte, né? E o terceiro pedido eu falei para ele assim eu quero que o senhor me arrume um trabalho, quero começar a trabalhar. Aos 11 anos já. 11 anos, serviço. Exato. Porque eu pensava, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que ter as minhas coisas, então eu quero começar cedo. Sim. Aí eu lembro... A família te estimulava a isso? Tinha algum... Sim, na verdade, claro, que desde criança ajudava em casa, nos afazeres, não gostava muito, porque gostava de sair, claro, mas tinha que ajudar a lavar a área, secar louça e afins, né? Sim. Serviços gerais. Uhum. Mas ele sempre falando que o correto era trabalhar e tal, mas não naquela idade. Esse foi um desejo próprio mesmo, que você queria ter uma independência. Exatamente, comecei do nada, falei que quero começar. Então eu me lembro que no dia 11 de agosto de 2004, quando então eu fiz 11 anos de idade, acordamos bem cedo, eu e meu pai, fomos no quilômetro 40, interior de Francisco Beltrão, e lá ele me mostrou aonde que era a casa dos pais por adoção, né? Aonde que ele ia para a escola, aonde que eles iam para a igreja e como que funcionava naquela localidade. Então, naquele dia, conheci, ainda restavam alguns amigos dele que moravam lá, também conheci. E foi aonde então eu aprendi também a dirigir naquele dia. Por 1,30 km, Rafa, me lembro bem certinho. Marcou até uns quilômetros. Já, o sonho era dirigir. E aquele dia se realizava então esse sonho por 1,30 km. Ficou marcado na minha mente. E feito esse dia, me lembro também que nós paramos aquelas bodegas antigas, sabe? Sim. Tinha alguns doces antigos também. Sim. Me lembro que a gente foi lá. E no outro dia, quando nós havíamos já retornado para casa, sim, foi então que ele foi numa empresa em Salto do Lonte, que na época nós morávamos lá. Uhum.
Não vou falar o nome por questão de sim, ética, né? Sim. Mas até pelo fato que não poderia, na época, ele ter contratado, mas como foi um pedido do meu pai. Um pedido de amigo e tal. Exato, né? Era conhecido da família, empresa e tal. Foi onde então eu comecei a trabalhar numa gráfica e iniciei então meus trabalhos lá com 11 anos de idade. Aí após isso, então de manhã eu trabalhava na gráfica, começava às 8 horas, a princípio era para começar às 8, sempre chegava um pouquinho atrasado. E à tarde ia para a escola e à noite, aí como eu ficava bastante em casa, eu pensei assim, pô, eu vou ajudar minha irmã na pastelaria. Ela tinha uma pastelaria lá ainda tem, em Salto do Lontra. E eu falei, vou ajudar ela a trabalhar de garçom lá para ela. E foi então, comecei com 11 anos de idade com 2 empregos. De manhã já começou acelerado. Eu ia na gráfica, à tarde eu ia pro colégio. Nunca fui o aluno de gostar de estudar, né? Sim. Sempre o aluno da média. Só gostava de trabalhar mesmo. Trabalhar era chegada. Exato. Sempre o aluno da média. Sempre estava lá, sempre para passar. Nunca reprovei. Mas sempre faltando ali aqueles décimos com a ajuda dos professores. Curiosidade, ganhava quanto por esse trabalho de 11 anos de idade? Então, veja bem, na gráfica, onde eu trabalhava, eu ganhava R$30 por mês. Isso é 2004? 2004. O que o salário mínimo era quanto, lembra? Rafa, se eu falar, talvez eu não seja tão preciso, mas eu acho que era na faixa de 300 e alguma coisa. Acho que era mais ou menos uma coisa que hoje fosse uns R$150. Talvez, né? Talvez ali uns 50, 60 reais, eu acho que era o equivalente. Sim. Então, até eu lembro que o meu primeiro patrão, ele chegou para mim e falou assim, André, quanto que você pensa em ganhar? Imagina. Com 11 anos. Com 11 anos de idade. Nunca trabalhou. Não tinha nem noção do que era, né? Falei, olha, uns R$15 por mês eu acho que já tá de bom tamanho. Não tem noção que é o dinheiro, né? Exato. Aí ele falou, então tu pediu 15, eu vou te pagar 30. E o André achou que saiu apavorando, né? Primeiro salário. Aí me lembro que ele falou assim, André, veja bem, teu primeiro salário, compra alguma coisa que fique marcado, que você lembre pro resto da tua vida. Eu peguei aquele dinheiro, o que eu vou comprar e tal, naquela dúvida. Passei numa loja lá e comprei uma carteira de bolso. Sim. E o qual eu tenho até hoje essa carteira lá em casa. Já tá, o couro dela já ficou branco já e tá lá guardado. Então, essa história inicial ali na área profissional começou então com 11 anos de idade. Que legal. E depois desse trajeto aí tu seguiu aí na gráfica, mudou de serviço, como é que foi aí depois na fase da adolescência? Então, na gráfica eu trabalhei por 2 anos e alguns meses, 2 anos e 3 meses aproximadamente, né? Aí após isso, comecei a trabalhar num lavacar na cidade, trabalhava também da mesma forma, de manhã eu trabalhava no lavacar, à tarde eu estudava e à noite eu continuava ajudando a minha irmã na pastelaria. Fiquei fazendo isso até uns 14 anos nesses 2 empregos e trabalhando na pastelaria. Após isso, eu comecei a trabalhar numa loja, numa fábrica, na parte administrativa dessa empresa. Um amigo meu também falou, vejo que você tem potencial, não menosprezando quem lava carro, jamais isso, né? Porque eu também fui. E mais tarde eu vou contar a história de lavacar também aqui, na sequência. Mas ele falou, eu acho que você tem que pegar um trabalho assim que você tenha uma probabilidade de você crescer e tal. Daí fui a convite de um empresário de Salto do Lontra trabalhar no escritório de uma empresa. Então, para aprender mais a parte administrativa. Sim. Aí naquela época eu já estava com idade para estudar à noite, né? Aí foi quando eu comecei a estudar à noite e passei a trabalhar o dia inteiro nessa empresa. Fiquei lá por 1 ano e 3 meses, trabalhando nessa empresa na parte administrativa. Questão de saídas de mercadoria, emissão de nota fiscal, essa parte
mais interna, né? Já tinha compromissos maiores, né? Exato. Já tinha compromissos maiores. Já evolui. Já evolui. Já tinha atribuições mais importantes ali, né? Porque, querendo ou não, receber mercadoria, tem que conferir, né? Se tiver algum problema, já dá um BO, já tem que informar alguém. Então, isso, toda a questão que a venda, na verdade, estava muito relacionada à venda. Sim. Aí, como eu despachava a mercadoria, tinha que sempre sair de forma correta, né? Para que não houvesse aí furo de estoque também, nem percas ou ganhos demasiado para a empresa. Sim. Então foi essa parte inicial. Aí me lembro que quando eu estava nessa empresa, o meu cunhado chegou para mim e falou assim, viu, André, fiquei sabendo que tem um lavacar, voltei a história do lavacar, para alugar. Aí eu falei, cara, mas olha que é uma oportunidade boa. Daí eu falei, mas pô, com 17, na época eu já tinha 17 anos. Falei, cara, com 17 anos, sabe uma coisa que eu vou alugar esse lavacar? Vou começar. Aí foi quando Rafa e André, eu falei, vou iniciar minha atividade aí de ter empresa. Foi o primeiro empreendimento. O primeiro empreendimento foi com 17 anos, quando eu fui lá e aluguei esse lavacar. E daí pensei, pô, agora tem que ter gente para me ajudar. Sim. Aí contratei três piá menores do que eu, e fomos trabalhar nesse lavacar. Sim. Então, veja bem, nós trabalhávamos em 4, 2 lavando o carro e 2 limpando por dentro. E aí foi durante um ano e 4 meses. Mais precisamente, eu fiquei com um lavacar. Ali tu aprendeu a delegar a função, né? Teve que aprender. Aprendi a delegar a função, exato. Teve que aprender. Exato. E eu tô sofrendo hoje, mas... são os desafios, mas tipo, eu nunca tinha noção da proporção, porque começando lá com 11 anos de idade, eu aprendi o que talvez, assim, uma base que pessoas aprenderiam mais tarde. Eu já aprendi com 11 anos. Sim. Aí depois fui pro lavacar, depois fui para essa parte administrativa. Então, querendo ou não, você vai tendo uma base. E essa base serve para você nas suas decisões futuras, né? Você vai agregando experiência, né? Porque vai carregando uma bagagem ali, né? Pra lá na frente você pensar, lá atrás eu já fiz isso, já dá para fazer aquilo. Então tu vai carregando as coisas. Exato. Né? Isso deu certo, isso não deu. Exato. Então tu já tem uma linha para você tomar decisões mais importantes. Depois você não vai sofrer tanto. Isso mesmo. E é aquela ideia, você aprende com as outras pessoas. Você aprende em casa, como que como que você deve se portar, como que você deve fazer. E depois você vai aprendendo no dia a dia. Com uma pessoa você pega uma peculiaridade, com outra você pega outra, e assim por diante. E a vida é feita disso, né? Aprende observando também, né? Nessa fase inicial, quando a gente é criança, adolescente. Eu lembro muitas coisas de hoje, de observar naquela época como que fazia. Né? Que é uma grande forma de aprendizado, na minha opinião, é observar as outras pessoas. Exato. E aquela situação também, assim... no momento não faz sentido. No momento aquele conhecimento que você recebe, até mesmo uma repreensão, né? Você, não faz dessa forma, faz assim, você fica, tá me chamando a atenção. Então você não recebe bem aquilo. Mas aí mais tarde você para e pensa, tinha sentido, que lá tinha razão, era daquela forma, deveria de acontecer daquela forma. Sim. Então você aprende, né? É aquela dentro de casa que a gente recebe, cobranças do pai e da mãe, que lá não é o certo de amigo para você. E isso no momento a gente não recebe bem, mas mais tarde a gente passa a entender, né? Verdade. E aí, como é que foi essa experiência do lavacar, primeiro empreendimento e tal, e até você sair depois disso? Sim. Então, Rafa, eu aprendi assim, que na vida poucas pessoas ganham pronto. Poucas pessoas ganham pronto. Mas você tem que trabalhar bastante. Você tem que acordar cedo e você não pode ter medo de iniciar, de começar. Sim. Claro que se nós parar para pensar, medo, o empresário ele deve ter medo? Sim, ele deve ter medo. Mas acima de tudo, tem que estar um grau acima, é a coragem. Porque se você só ter medo, você não chega a lugar nenhum. Não faz nada. Exato. Mas agora, se você tem o medo, mas você também tem coragem... E dentro de você, aquilo tem que estar bem convicto do que você quer. Aonde você quer chegar. Então, quando ele me trouxe essa luz, assim... vamos alugar um lavacar e você administra...
em momento algum, a partir daquele ponto, eu pensei, será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? Eu acreditei. Acreditou e foi pra cima, né, velho? Fiz acontecer. Fiz acontecer. Então, eu me lembro que nós chegamos hoje, claro, que existem máquinas que auxiliam na lavagem do carro, que faz você fazer um trabalho mais rápido. Mas eu cheguei a lavar 30 carros durante um dia, no sábado. Começava das 7 da manhã e parava 15, 20 minutos para almoçar e ia até 8 horas da noite. Várias e várias vezes fizemos isso. Então, essa... Vontade, comprometimento. Vontade, né? exato. Você correr atrás, você atender bem o teu cliente, você se esforçar para que aquilo que você está fazendo, ele surta o efeito em quem está pagando para que você faça aquilo. Né? Porque não é só contratar, mas sim você tem que entregar um serviço de qualidade. Né? Sim, com certeza. E é isso, acho que todo empreendimento que o cara vai fazer, que o cara vai iniciar, tanto na vida profissional ou a empresa, né? Seja profissional autônomo ou na pessoa jurídica ali, acho que o cara tem que ter isso em mente. Eu acho que, assim, é difícil quem vai começar um negócio sem medo. Acho que o medo existe para todo mundo. A única diferença é que para algumas pessoas o medo é impeditivo, ela não deixa que ela faça as coisas, e para outras não. Então, para algumas pessoas falam, não, eu tô com medo, mas eu estudei isso, eu estudei esse negócio, eu vejo viabilidade, eu vou fazer acontecer. Eu sei fazer o que eu vou prestar o serviço na empresa, né? Então, seja de venda, seja de prestação de serviço, então o cara tem que ter isso em mente e botar a cara, né? Tem que fazer acontecer, porque senão o cara não vai fazer nada, o cara vai ficar para sempre ali onde ele está estagnado. Né? Exato. O medo ele faz você colocar os pés no chão. Né? O medo faz você ser realista, faz você entender que nem tudo é ilusório, que nem tudo é um mundo cor-de-rosas, como a gente sempre usa esse costume de falar, né? Sim. Porque ele tem sim seus desafios, ele tem sim suas às vezes você vai ter que acordar no dia que você não está disposto a sair, ou vai ter dias que você vai estar mais disposto ainda. Então ele vai fazer você ficar ali equilibrado, né? Sim. E depois que você foi pro Lavacar, daí você entrou pro ramo da venda, como é que foi teu ingresso ali no ramo da venda? Então, veja bem, esse início, né, após o Lavacar, já trazia lá nos tempos de criança que eu queria também, tinha um sonho. Sim. Que era o quê? Que era ir pro quartel. Falava que quando fizesse a idade, eu largaria tudo para ir então pro exército. Por quê? Porque era com 18 anos ou após isso só através de um concurso. Sim. Mas como eu não queria a carreira militar para mim, sim, eu queria só passar um período... Pegar experiência. Para mim ter como experiência, para mim ter como base, ver como que funciona lá. Foi quando então... eu estava com o meu Lavacar na época, estava bem, estava indo, gradativamente um crescimento, você via que o teu cliente ele voltava, retornava, trazia outros. Foi quando então eu peguei e falei assim, não, agora eu deixo tudo isso em busca de um objetivo. Sim. Bem claro que era o quê? Era ter essa experiência que na vida eu não teria outra oportunidade a não ser aquela. E eu sempre fui assim, é melhor às vezes eu me arrepender de algo que eu fiz. É claro que não é para tudo, né? Na vida ter isso, né? Mas vamos dizer assim, o que é importante? É melhor eu me arrepender de algo que eu fiz do que me arrepender de algo que eu deixei de fazer e após isso não terá outra oportunidade. Aí então foi onde que eu peguei, chamei um amigo meu lá do Salto e falei, tu quer dar prosseguimento no Lavacar? Sim. E ele até questionou, por que você quer sair? Eu falei, não, porque eu quero ir pro exército. Aí foi quando então ele deu prosseguimento, só manteve o Lavacar, né? Uhum. Que existe até hoje, por sinal. Ele manteve o Lavacar e eu fui então em busca dessa experiência aí muito, muito bacana que foi o exército. Fiquei no ano de 2012 até 2014. Conta aí algumas histórias que militar, você viveu lá. Então, foi isso aí. Essa questão tem até uma brincadeira interna que todo mundo fala que no seu ano foi mais sugado, que foi mais puxado. Então, todo mundo vai falar que no meu ano foi difícil, porque no meu ano era isso e aquilo. Mas assim, o exército, ele te ensina muito. Experiências que eu aprendi dentro do quartel foi o seguinte, que existe uma ordem
uma seleção natural na vida. O que é essa seleção? Tu coloca lá 100 pessoas junto no mesmo ambiente, dentro de poucos dias vai formar o grupinho que se compatibiliza com cada tipo de estilo de vida. Vai ter aquele que está no exército só por estar, que ele está lá e para ele tanto fez quanto tanto faz. Vai ter aquele que foi porque gostou e gosta e queria estar lá. E vai ter aquele que gosta de ir para festa, vai ter aquele que gosta de ficar só dentro do quartel. Então, essa seleção natural da vida, ela acontece muito claro lá, né? Então, essa ideia de você identificar, porque eu sempre vejo assim, eu tento olhar as coisas e ver qual que é o estilo de cada pessoa, qual que é o perfil, o que ela quer demonstrar. E isso dentro do quartel, ele me auxiliou muito, porque eu vi assim, tu consegue perceber que pessoas que têm aquela atitude, elas chegam em tal lugar. Pessoas que não têm aquela atitude, elas chegam em outro lugar. Sim. Então você começa a aprender com determinados tipos de pessoa. E isso dentro do quartel me ajudou. Né? Me ajudou eu ter essa visão, sabe? E claro que lá você aprende também muitas questões assim de companheirismo, de saber o que é sentir na pele algo. Sim. Por exemplo, se nós falar de fome, é fácil eu dar um discurso aqui dizendo que a fome do mundo tem que acabar, que as pessoas têm que destinar dinheiro para aquilo, mas se eu nunca passei fome, é um tipo de análise. Agora, quando você passou fome, você sabe de fato o que é a fome e o que ela representa no mundo, né? Falar de frio quando nós estamos com um casaco é fácil. Agora, falar de frio para quem não tem um casaco é diferente, é outra tonalidade. E no exército tu sente na pele todos esses tipos de emoções. O que é o esgotamento físico? Tu vai aprender lá. Qual que é a sensação? Qual que é a sensação do frio? Você vai ter passado pelo frio de forma intensa, né? Fome, tu vai ter passado fome de forma intensa. Então, o exército ele traz essa base, que ele nos molda o quê? Para ter aquela moral de falar assim, peraí, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Então, na vida futura, quando acontecer algo parecido, eu sei que aquilo é passageiro, ou eu sei o que fazer para que aquilo pare de acontecer. Ou até mesmo para valorizar, né, eventuais confortos que você adquire na vida, né, as situações que você passa. Fala, nossa, e de fato quem sente frio, quem é morador de rua e sente frio todos os dias, né, você vai sentir, você já experimentou aquela sensação, então você sabe que você ali com o seu casaco, você com o teu abrigo, está sentindo um conforto que outras pessoas não estão sentindo. Então também é uma questão, ele cria uma empatia, né, uma outra perspectiva de vida para quem ainda, né, recém está chegando aí na fase adulta. Conta algum perrengue, alguma história, tu deve ter alguma coisa de lá, né? Sempre tem. Uma coisa engraçada que possa ser divulgado aí, né? Serviu em Beltrão? Não, em Cascavel. No 33º Batalhão de Infantaria. Na época era 33º Batalhão de Infantaria motorizado, o que mais tarde veio a ser 33º Batalhão de Infantaria mecanizado, né? Que era através de um tipo de veículo, depois passou a ser através do Guarani, que mais tarde hoje é um carro de combate que o Exército utiliza bastante. Mas, Rafa, falar de perrengue, cara, assim, eu fiz o curso de cabo no quartel, né? Fiz o curso de cabo e ele é no frio. E eu me recordo que o nosso cerimonial de abertura foi no começo do mês de junho. Imagine, Cascavel, um frio, um vento, a sensação térmica muito baixa. E então, veja bem, parece que você, quando estava fora do quartel, era uma temperatura lá de 10 graus. Quando você entrava, parece que o próprio psicológico teu já ia para 6, entende? Aí, essa que eu sofri muito com o frio lá. Eu sou uma pessoa que gosto muito do calor, não gosto do frio. Então, para mim, o frio foi das coisas que eu mais tive como uma dificuldade, né? Mas voltando a falar ali, o nosso cerimonial de abertura, ele era às 5 horas da manhã. Então, para você chegar às 5 horas da manhã, era no local. Então, você tinha que, no mínimo, acordar às 4.
Aí você começava a fazer parte daquilo, se preparar o coturno, preparar a farda, fazer toda aquela... Eu já não tenho muita barba, né? Hoje eu tenho um pouco mais, mas tinha que fazer a barba, que nem o André, que tem bastante barba, ia sofrer dentro do quartel, né? Então eu tinha que fazer a barba e sempre estar com o cabelo bem cortado. Tinha que cortar a cada 3, 4 dias, você tinha que cortar o cabelo. E essa era uma prática que lá acontecia muito, sabe? E eu me lembro que, então, a gente começava às 5 horas da manhã, num local que eles estipulavam. A gente passava o dia inteiro nas atividades, né, nos treinamentos. Geralmente era sugação física, né? E faz flexão, e corre, e vai para lá, vai para cá. E tem instrução de armamento, instrução de várias situações dentro do quartel. Mas aí o que acontecia? Eles sempre tentavam tirar o quê? O teu conforto. E eu me lembro que nos primeiros dias do curso, nós tínhamos que fazer a seguinte situação. Começava então, você tinha que acordar às 4 horas da manhã. Às 5 tinha que estar em forma no local que eles determinavam. E você tinha que assistir o jornal da Globo, aquele jornal que passava por último lá, era meia-noite e um pouco. Assistir até o final e fazer um resumo da última reportagem para no outro dia você entregar a folha pronta. Então veja bem. Você assistiu, ele sabia que você assistiu. Exato. Então, veja, você dormiu 4 horas. Dormia 3, 4 horas ali durante um período grande. Não era tipo 1, 2 dias, vários dias que você tinha que fazer isso. É claro que às vezes eles davam outras atividades. Tivesse um erro, por exemplo. Todo mundo vai ter que fazer uma redação sobre tal tema. Chegava depois, horário, tinha que fazer redação. Claro que não se resumia só a redação, né? Sim. Só estou dando um exemplo que isso acontecia muito, né? Então, são coisas assim que ficam marcadas, né? Sim. Que depois você lembra mais tarde. É claro que os ensinamentos que você recebia, conceitual, eu digo, que era o quê? Lições de vida. Como se portar, como que nós devemos ser, qual que é a forma ideal, né? Lá você aprende muito isso, você aprende a ter essa base, você saber ajudar o próximo, você saber estender a mão. Se saía todo mundo do batalhão para uma corrida de 20 quilômetros, não voltava só a metade, voltava todo mundo. Então são coisas que você vai aprendendo. Coletividade, né? Exato, coletividade, o companheirismo. Então tinha pessoas que tinham dificuldade na corrida, você tinha que ajudar ele, empurrar ele para que ele ficasse na frente sempre. Então essas lições você acaba trabalhando a questão do ego. Porque tem muitas pessoas no nosso dia a dia que eles acabam não tendo essa situação do que eu não tenho problema, por exemplo, se o André ele chegar na minha frente. Porque para mim, eu e ele... Cada um tem uma vida diferente. Cada um tem uma história. Tem o seu tempo. Exato, cada um tem uma história. E lá não. Lá você aprende que, de fato, se ele chegar na tua frente, não tem problema. Você chegando é o que importa. Então, essas lições que eu trago para minha vida e tento sempre... Um André entrou no exército, outro saiu? Com certeza. Isso é notável. Dos amigos e quem acompanha falava, você mudou muito, você... Sim. Embora eu digo que eu tive uma base muito boa em casa. Sim. Né? Então isso me fez não passar tantas dificuldades, porque eu já tinha um pouco de disciplina. E essa disciplina lá, ela foi mais aguçada, então eu consegui rapidamente me adequar. Porque eu vim de família que é bem rígido no que diz respeito a ser disciplinado, não. Embora eu sempre tenha dado aqueles deslizes e tal, nem sempre... Foi disciplinado, né? Acontece. Exato, é fase, né? Fase. Faz parte. Isso, exato. Sempre tem um outro, né? Que não vai ser exatamente daquilo que se idealiza, né? Então, assim, eu acho que exército... Eu não cheguei a me alistar, não cheguei a participar. Dispensa na época aqui. Vocês se alistaram aqui em Dois Vizinhos mesmo, na época? Sim. Isso. Não tinha nenhuma pretensão de ir para exército. Não, nem eu. Mas acho que é legal. Sim, eu ouço os caras contando as histórias, compartilhando, né? E eu acho que é
interessante, o exército ensina muita coisa, assim, né? Pelas histórias que na época, Rafa, vocês comentaram que se alistaram aqui na cidade. E geralmente quem queria servir tinha que se alistar numa cidade que... maior que chamasse, né? Isso, e que tivesse exército. Eu saí de Salto do Lontra e fui a Cascavel me alistar lá. Então, procurou. Foi até. Ele queria o esgotamento físico. Era meu sonho. Eu acho que se na época eu não tivesse oportunidade de ter ido, eu acho que era uma frustração. Mas Deus, ele sempre foi bondoso. E depois disso, lugares do exército, daí você voltou embora e agora? O que você fez? Deu seguimento na Lavacar? Qual que foi o caminho? Aí na época, como o meu amigo continuou com o Lavacar, eu não quis interferir nessa questão, né? Sim. Aí na época meu pai tinha vindo morar em Dois Vizinhos, quando eu comecei a vir para cá, né? Junto com ele. E eu estava há 2 anos no quartel. Tinha feito o curso de cabo, passei, e no segundo ano eu enganjei no exército como cabo. Aí eu estava bem lá dentro, mas eu sempre falo assim, que Deus, ele tem um propósito para cada pessoa. Deus, ele não coloca ninguém num lugar sem ter um objetivo. E eu comecei a ver que dentro do exército o meu tempo havia findado, que era aquilo que para mim já estava bom, aquela experiência, e era aquilo. Viveu o que tinha que viver. Viveu o que tinha que já proposto para aquele período. Sim. Aí foi quando eu falei pro meu pai assim, então assim, se for para mim sair, eu vou vir para Dois Vizinhos e vou arrumar um lugar para mim trabalhar e eu consiga então a sair de lá já com um serviço fixo, porque esse era um desafio, né? Eu sempre gostei de trabalhar e gostei de ganhar meu dinheiro. Então, eu saí de lá já com um serviço praticamente certo aqui. Fiquei apenas uma semana sem trabalhar e já comecei a trabalhar numa loja de materiais de construção a pedido do meu pai. Que ele falou assim, eu quando tinha a tua idade, eu trabalhei numa materiais de construção, de vendedor, na cidade de Santa Isabel. Aí eu falei, então vamos para esse ramo também. Gostou? Então bora. Vamos experimentar, né? Vamos experimentar. Disso aí começou a trabalhar. Foi aí que você entrou no ramo de vendas aí? Sim, meu primeiro contato com vendas foi nessa época. Já, claro, tudo na vida é uma venda. Você a todo tempo está vendendo. Ou seja, até mesmo a amizade. Eu vendo a minha amizade para os meus amigos e eles aceitam ou não aceitam. Então essa venda sempre ela está inerente ao ser humano, mas venda mesmo, propriamente dito, foi o primeiro contato. Sim. Primeiro contato. Isso foi antes ou foi depois da graduação? Foi antes. Antes? Foi antes de iniciar a faculdade. Ano de 2014 eu comecei a trabalhar com vendas e a faculdade eu iniciei no ano de 2015. 2015. E a faculdade, algum motivo especial que te fez a escolha ou não? Então, como é que foi isso? Olha só, a minha primeira opção era fazer psicologia. Eu falei, eu acho que vou gostar, eu vou para psicologia. Aí pensei, psicologia eu vou ter que estudar em Francisco Beltrão, não tem em Dois Vizinhos. Aí comecei a analisar a questão de horários, né? Porque eu trabalhava de vendedor até às 18, teria que sair antes, já não seria compatível com a minha atividade. Aí falei, vou começar a fazer faculdade de Direito aqui na Unicep, que daí tem na nossa cidade mesmo, consigo conciliar com a questão do meu trabalho, né? Sim. Aí foi onde eu iniciei a faculdade de Direito, aí no ano de 2015. Mas não tinha um objetivo, quero advogar, quero fazer concurso público, nada disso? Assim, eu não tinha bem definido ainda o que eu queria, mas eu sabia que eu não perderia o meu tempo em fazer Direito. Sim. Né? Não perderia o meu tempo. Foi então quando eu pensei, Direito abre vários leques. Direito, ele te dá N possibilidades de você trabalhar, te dá várias possibilidades. Pensei, vou fazer Direito. Aí, na ideia, sempre gostei da carreira. Daí, como eu havia saído do Exército, eu gostava da carreira militar. Falei, talvez eu vou fazer um concurso para PRF, para PF, e
mas nunca pensei talvez na questão de ser concursado, não tinha isso bem nítido, mas sim, com uma possibilidade, né, que poderia ser feito. Mas é importante porque quando nós conversamos com o Paulo, nós até abordamos essa questão de direito, a importância de que todo mundo soubesse, que todo mundo tivesse essa matéria de alguma coisa, uma noção de direito constitucional, ou até mesmo direito consumidor, que seja, direito civil, porque no dia a dia, né, as pessoas, o mínimo básico as pessoas deveriam saber. Eu tenho certeza que o fato de você ter graduado em direito contribui muito hoje para você nos teus negócios, porque você sabe até onde você pode ir, você sabe o que pela legislação, o que dá para fazer ou não. Então, com certeza, isso de alguma forma agregou para você no teu negócio, para você conduzir ele, né? Exato, o direito, ele nessa mesma linha de pensamento, Rafa, eu vejo que deveria ser tratado o nosso ensino médio. Deveria ter uma matéria específica, pelo menos da Constituição, de nós termos essa base, né? Porque é o que rege tudo. Então eu vejo que hoje em dia falta muito disso, falta muito desse conhecimento, né? Claro que as pessoas, com o passar dos dias, todo mundo pensa em se formar ou pensa em ter um conhecimento mais avançado por determinadas áreas, e isso começa a ser propagado de uma forma que os problemas eles vão se resolvendo, né? Com o passar dos dias. E a faculdade de Direito, ela é fantástica, porque eu não me vejo hoje, depois de formado, nem em psicologia, nem em outra área. Sim. Então eu vejo assim que feliz que eu sou hoje de ver que escolhi o curso certo. E aí, durante a graduação, foi quando você montou a loja? Foi quando você foi para empreender? Exato. Materiais de construção. Exato. Aí teve uma história bacana de início, né? Conte então. Então, no ano de 2015, quando eu iniciei a faculdade de Direito, se não me foge a memória, eu estava já pensando, né, em abrir um negócio, mas ainda não sabia o que. Então, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que sempre fui muito, muito religiosa. Gostei muito dessa questão de você colocar sempre Deus à sua frente, nas suas ações, naquilo que você vai fazer, naquilo que você... No dia a dia, né? Sempre coloquei Deus e sempre pedia que Ele iluminasse, que Ele abrisse os caminhos, né? Sim. Aí eu pensava, até conversava com a minha mãe às vezes, mãe, eu preciso abrir um negócio, eu preciso abrir uma... Trabalhar para mim, fazer dinheiro. Exato, eu precisava ter voltar aos tempos de lavacar, né? Sim. Onde eu trabalhava. Aí comecei a fazer a faculdade de Direito e no ano de 2016 eu recebi uma proposta de um senhor que é empresário em nossa cidade, que não tinha mais interesse em continuar as atividades, que a sua loja já estava fechada, e ele me fez uma proposta de vender a loja para mim parcelado, né? Me deu uma carência legal e me vendeu... Você conhecia, né? Você conhecia ou não? Nós tínhamos um contato, mas não era um contato tão grande. Sim. Foi algo assim que eu digo, algo de Deus, algo que Deus preparou para que... Te vendeu a loja parcelado, não é bem assim? Exato, a loja já existia, no momento ela estava parada, né? Todo mundo da cidade sabe, conhece essa loja que já existia lá. Uhum. Aí ele me vendeu a loja na época por um valor parcelado em 30 vezes. Nossa. Mas gostava mesmo de você. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada como usar como capital de giro, né? Então eu tinha um carro da época, vendi o carro, usei parte desse valor para usar então como uma forma de eu começar, né? Aí foi no ano de 2016, dia 4 de junho, que eu... Bem. Exato. Um sábado. Foi o primeiro dia que nós abrimos as portas da loja e foi muitos desafios, né? E às vezes as pessoas até falavam, pô, mas você começou já começou com a loja pronta. Sim. Só que é importante também dizer que a loja estava parada há 6 meses, né? Que não tinha aquele fluxo de pessoas.
Então, após que eu mudei o nome da empresa, né? Fiz um CNPJ e não tinha base nenhuma, né? Sim. Quando comecei, não sabia direito como que fazia para abrir uma empresa, estava no primeiro ano da faculdade, segundo ainda estava começando, né? A entender como que funcionava essa questão empresarial. E daí fui indo no contador, com o auxílio dele, vai na associação comercial e pede como que funciona, como que abre, e sempre fui buscando meu espaço. Sim. Né? Fui, de certa forma, usando aquela base lá de trás, com 11 anos. Como que o meu patrão fazia naquela época? Sim. Mentalizava. Como que o outro fazia em determinado assunto? Opa, vamos aplicar. Então, e tem um lado também religioso nisso, tipo, porque que nem você falou, né, sua família sempre foi muito religiosa e tal, então um pouco você também traz disso lá da religião. E aí você sente que os princípios que foi te passados por conta da tua religião, por conta da tua criação, hoje você aplica nos teus negócios, você passou a aplicar nos teus negócios, teve influência, de certa forma? Rafa, eu digo que tem, porque... o cristianismo, que é a religião que eu sigo, né? Ele traz muitos ensinamentos de Jesus Cristo. Uhum. E ele ensina várias peculiaridades que eu acho que todo ser humano ele precisa exercer, né? E então, é claro que toda essa base ela serviu como um precursor para mim agir de forma correta, ser justo nos negócios, que deveria ser algo que todo mundo pregasse, né? Mas nem todo mundo faz. Mas é algo que a gente sempre teve como princípio, ser justo. Se você vendeu determinado produto, entrega aquele produto. Sim. Se você fez um negócio, honre com o seu negócio. Então ele me ajudou nessa base. E eu acho que o que mais eu trago é o quê? Cara, todo empresário ele precisa ter fé. Existe uma distinção bem clara entre os empresários que acreditam e os empresários que não acreditam. Tu disse acreditar no negócio dele? Acreditar, porque eu digo a crença ligada à religião, ligada à fé, digamos que a fé, né? Existe o empresário que tem fé e o empresário que não tem a fé. Por quê? Quando você tem fé, não está dizendo que você não vai ter problemas. Sim. Jamais. Os problemas eles existirão de qualquer forma. Mas a solução do problema, ele se dá de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila. E você acredita que independente daquilo que aconteça, no final, isso vai dar certo. Então você acreditar, você exercer a tua fé, independente de aonde que é. Eu usei muito nos meus negócios. No começo, os perrengues, começar sem dinheiro um negócio é um desafio, né? Por mais que ele já estava, de certa forma, um pouco pronto, mas ainda eu tinha muitos outros desafios. Crescer no meio de uma cidade onde todas as outras lojas eram bem consolidadas, eram bem fortes financeiramente falando. Que né? Já eram lojas que já estavam há anos no mercado. Que já existiam. E já tinham uma carteira de cliente formada. Exato. Então você iniciar com todo esse processo de início, né? Sem essa base, construindo tudo, é um desafio gigante. Onde nós, a todo tempo, estávamos nos reinventando. Eu sempre falo assim, que crescimento sem parceria é difícil. Então, a primeira coisa que nós nos atentamos o quê? Precisamos estabelecer parcerias. Precisamos estabelecer vínculo com pessoas ligadas ao ramo que nos ajudem a atrair, a vender. Sim. Então, eu sempre fui muito de vender. Eu pensava assim, vamos vender a casa, depois nós organiza. Então, a minha ideia era tem que converter, né? O que vai fazer eu pagar as contas? É a venda, é entrar o dinheiro no caixa. Então, tudo levava a vender, tudo que eu fazia era direcionado a vender. Sim. Então, essa parte inicial, ela foi muito importante para você sedimentar o teu negócio. Né? Isso, e toda essa base aí, eu falo. Cara, eu digo assim,
que ser empresário é um desafio gigante, ainda mais num país com cargas tributárias exorbitantes, pesados, né? Muito grande. É um dos países do mundo que mais tem imposto é o Brasil. Isso, você iniciar uma empresa em vários outros lugares não é tão difícil como no Brasil, porque a carga tributária ela é muito grande. Sim. Então eu sempre falo que o empresário brasileiro ele é o que mais se adapta, independente a qualquer ramo, a qualquer Sim. atividade, a qualquer estilo de mercado, ele se adapta, porque no dia a dia você tem que se adequar ao dia, às vezes, flexibilizar de uma forma para ganhar de outra. Então essa mutação... Nem só do empresário, isso eu acho que faz mais parte da população no geral, porque... O brasileiro, né? Brasileiro. Eu estava consumindo um produto em específico e os caras estavam comentando no vídeo que a galera da Europa gosta muito do trabalhador brasileiro, porque se ele é contratado para desempenhar tal função, se precisar fazer outra coisa, ele vai lá e dá um jeito, se adapta e faz outra coisa junto, ele resolve o problema não só daquela função. Eu acho que é meio que da população. Inerente ao ser humano brasileiro, né? É a população mesmo, nossa, entendeu? E aí, outra coisa também que hoje eu tô tendo um pouco de dificuldade é a questão da delegação. Mas e você, assim, no início sentiu essa dificuldade? Eu preciso delegar funções, quando o negócio começou a sedimentar. Tá, iniciei, tô vendendo. Agora eu preciso atrair mais gente pro meu negócio, trabalhar com pessoas. E aí, como é que foi esse processo de delegação e juntar a galera? Então, essa parte tem coisas que eu gosto de delegar, tem coisas que eu gosto de eu fazer, né? No início eram poucas opções, então eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que fazer muitas coisas. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, o Renato. Grande Renato. O Renato. E eu lembro que durante a manhã, às vezes nós vendíamos e como só tinha um caminhão na loja na época, então nós pegava no meio-dia e ia fazer a entrega, chegava uma e pouco da tarde, ia lá rapidão, nós tomava banho, comia e voltava 1h30, já começava de volta até as 6 e após isso ia para a faculdade. Então essa delegação no início ela não existia muito, porque era muito nós que tinha que fazer. Sim. Eu recebia às vezes no caixa, eu vendia, eu entregava, fazia meio de tudo porque faltava gente e não tinha como contratar Sim. muitas pessoas, né? Sim. Mas a delegação é algo importante, Rafa. É algo que tem que acontecer numa empresa. Conforme ela vai criando corpo, que ela vai crescendo, você tem que aprender a colocar a pessoa certa no lugar certo. Ter essa visão. Eu acho que o empresário, ele tem que, ou o empreendedor, né, como queira, ele tem que ter essa visão de olhar para o André e falar assim, o André, eu acho que ele vai dar certo em tal área. Ir lá e apostar ele naquela área. E conversar, ter bem definido com ele se ele gosta de fazer aquilo ou se ele faz porque de fato é obrigado a fazer. Sim. Entende? Então a questão de delegar é fundamental, colocar as pessoas certas no lugar certo. Por quê? Porque daí elas vão olhar e vão fazer da melhor forma, porque elas são bons naquilo. Né? Não adianta, por exemplo, eu colocar um que gosta só de ficar fora da loja, de entregar a mercadoria e colocar ele vender, que ele não vai se adaptar. Sim. Então você colocar cada pessoa no lugar certo e cobrar deles aquilo que eles foram propostos a fazer, né? E também acreditar que ele vai fazer da melhor forma, porque tu não vai conseguir atender tudo. Sim. Então, colocar as pessoas certas no lugar certo e delegar as funções de forma com que cada um trabalhe livre, leve. Então, só para eu entender ali, do início que tu falou, né? Que começou sem dinheiro e tal, que não tinha muita grana em caixa, tinha ali a questão do estoque para vocês, e que não tinha gente para entregar, vocês entregar. Como é que era? Você vendia, daí no horário do almoço você e o Renato iam lá entregar as mercadorias? Exato. Mas aí tinha alguém que ficava lá na loja atendendo no começo? Então, assim, nós começamos, vou estruturar como que foi a empresa no início. Começou o Edmar, que ele também era vendedor, veio trabalhar comigo. O Renato, ele foi contratado para auxiliar mais na parte administrativa, né? Aí tinha a minha irmã,
eu falei, ó, vem cá, vamos lá, você vai me ajudar a cuidar do caixa. Coloquei ela no que eu achava que era importante, que era o recebimento. Né? Aí contratei um entregador e um ajudante. Então nós começamos com poucas pessoas. Mas já era 6 aí, né? Então, ó, a Andressa, né, que era minha irmã, o Edmar, o Renato, o João, que era na entrega, e o Edivaldo, que era na ajudante. Então nós começamos em 5, mais eu, né? E essa foi a parte do início da loja. Então cada um, de certa forma, tinha que ajudar a fazer, às vezes, limpar a loja, nós mesmos limpava. Fazia um revezamento. Um dia um limpava, outro dia outro, e assim ia passando os dias, né? Até ganhar corpo, até você iniciar a loja crescer e ter a possibilidade de começar a contratar mais pessoas. Então começamos com 6. E então o que acontecia? Às vezes o cliente comprava e queria que entregasse a mercadoria até tal horário. Mas durante o expediente não havia possibilidade, porque já havia outras entregas marcadas para aquele horário. Então a gente se desdobrava o quê? E ia às vezes no meio-dia, para ganhar tempo. Diferencial, tinha que dar um jeito de atender para se converter aquela venda, né? Exato, não tinha outras possibilidades, então você tinha que ir, não tinha o que fazer, né? Pegava o caminhão e... Sem carteira, que a polícia não... Já passou, já prescreveu. Já prescreveu, já passou mais. Hoje não acontece mais, né? Mas ocorreu muito isso de dirigir sem carteira, fazer entrega. E hoje, como é que estão? Hoje, começou com um caminhão, hoje estão com quantos caminhões? Depois de 6 anos, como é que é o quadro geral, linhas gerais? Então, hoje a gente está com 4 caminhões, né? Estamos com 2 caminhões basculantes, que tem a possibilidade de levar pedra e areia, e mais 2 a granel. Estamos com 15 funcionários. Cresceu bem. 15 colaboradores, 3 vendedores e mais eu, né? Daí às vezes eu também vendo. Hoje já é mais a parte administrativa. Gosta de vender ou não? Cara, eu sou apaixonado. Tá no sangue, capaz que não. Sou apaixonado pela venda. Eu não me vejo em outra área, não gosto de ficar fechado, gosto de conversar com o público, de estar lá no meio e estar junto. Então tem essa questão. Aí... Então, 3 vendedores, mais eu. Daí tem a menina que cuida da parte financeira, né? Tem a mulher que nos ajuda, auxilia na limpeza. Aí tem os entregadores e seus respectivos ajudantes, né? Todo caminhão tem um motorista e o ajudante que auxilia na hora da descarga da mercadoria. E se você for considerar assim, a empresa do zero, você começar uma empresa do zero, 6 anos não é tanto tempo, cara. É um tempo, já é um caminho, mas já não é assim, nossa, muitos anos, né? Não é 15 anos, né, que você está no mercado e tal. Então, assim, é interessante porque fez o negócio girar, fez o negócio acontecer, lutou, deu sangue, eu lembro, porque a gente, pra quem não sabe, a gente estudava junto, fizemos uma graduação junto. Mestre então, Rafael. E daí, nessa época, nesse período, né, você deu sangue por isso, né, com várias aí, questões, às vezes deixou de assistir uma aula, assistir algumas coisas várias vezes, né? Para resolver problemas da empresa. Então, era aquilo que você queria fazer, era aquilo que você queria fazer acontecer, né? Você tinha Exato. Comprometimento. E assim, além dessa questão da delegação que você trouxe e dos poucos recursos iniciais, você consegue lembrar assim, as maiores dificuldades que você passou dentro da empresa, seja na gestão ou seja na... Financeira. Ou seja na gestão, ou seja na entrada no mercado, essas parcerias, eu não sei, assim, perrengues, alguns problemas que você enfrentou na vida de empreendedor. Tem a questão também, aproveitando esse gancho e com o que você falou antes, a questão que você comentou que o Exército te auxiliou muito em identificar cada pessoa no seu lugar ou, né, te ajudou a traçar um perfil. Então a questão da contratação na tua empresa, você leva isso, algumas coisas que você trouxe lá do Exército, ou é totalmente diferente? Sim. Voltando então primeiro na pergunta do Rafa, eu vou responder a tua também. Assim, essa parte inicial da questão de qual que foram os maiores desafios. Eu vejo assim, que tudo na vida
você tem que conquistar o teu espaço, independente de qual é a área. Os senhores são advogados, vocês têm que conquistar o espaço como advogado. E quando você inicia, existe um fator que ele é muito importante, que é o quê? A credibilidade. Será que se eu contratar o André, o Dr. André, ele vai conseguir resolver o meu caso da melhor forma possível? Ou será que pelo fato dele ter começado... Quantos anos o senhor está? 28. 28 anos de idade. E como advogado? Como advogado, 4. 4 anos. Será que com 4 anos ele vai ter base para resolver um problema difícil? Então, causa o quê? As pessoas, às vezes, nem todo mundo acredita no teu potencial. A advocacia ela é muito, muito clara nisso. Por quê? Porque, às vezes, tu prefere contratar um advogado que tenha 30 anos de carreira, às vezes, do que contratar um que recém saiu da faculdade. Mas quem sabe o que recém saiu da faculdade está mais preparado que aquele que está há 30 anos no mercado. Não estou falando que regra. Mas é que é por conta do network, né? É o mercado que o cara conquistou, o nome que o cara fez. Exato. Sim. Então você analisa muito essa questão. E na empresa ela não é diferente. Porque você ter credibilidade, às vezes oferecendo algo, um serviço que não é com tanta excelência, porque no início a gente não tinha condições de oferecer... Preço, vamos supor, melhor preço, não sei. Exato. Que eu acho que o pessoal mais busca é... Busca é preço. E condição. E veja bem, às vezes o cliente vinha na minha loja para comprar um produto que eu não tinha no estoque, mas eu vendia mesmo assim, encomendava e entregava ao cliente, mas ele às vezes achava que eu já tinha. Sim. Então, eu vejo assim que a maior situação era o quê? Era a credibilidade. É você ter credibilidade e todo mundo apostar em você. Porque como o ramo da construção civil, ela envolve valores altos, e geralmente o cliente vai e compra a mercadoria para depois ser entregue. Às vezes até criava aquele ar de dúvida. Se eu comprar lá, será que ele vai me entregar? Então, essa questão eu acho que foi o que mais a gente tentou bater em cima. Mas é uma construção, né? Isso é uma construção. Exato. A gente foi trabalhando nessas questões, foi indo, as pessoas depositavam a confiança e nós tentava de todas as formas que a confiança entre nós e o cliente não fosse de maneira alguma interrompida. Sim. Então, o meu maior desafio era a questão mesmo da questão da credibilidade. As pessoas acreditar. E muitas vezes até eu pensava assim, não adianta eu fazer um barulho muito grande na cidade, chamar o pessoal para dentro da minha loja e chegar lá e não conseguir oferecer um trabalho de qualidade. Então essa também era uma preocupação minha, porque eu não tinha como nem fazer uma fachada um pouco mais atrativa. Hoje a gente conseguiu fazer uma fachada melhor, mas anteriormente isso não, a gente tinha uma fachada simples. Aí eu às vezes pensava, depende do perfil do cliente, não vai se sentir bem dentro da minha loja. Então essa preocupação eu tinha no início. Exatamente. Aí foi indo um crescimento gradativo. Conforme os anos passavam, nós tínhamos a possibilidade de nos profissionalizar mais, de entregar um serviço com mais qualidade, de fazer as coisas um pouco mais profissional, né? E também outra situação que me veio à mente agora. Às vezes o pessoal chegava lá e falava, quem que é o André? Né? Porque eu coloquei a loja, o nome de André Materiais de Construção. Mas quem que é o André? Aí eu olhava, um rapaz, 23 anos na época, imagina, mais seco, que não podia. Aí imagina, o pessoal olhava e falava, cara, mas esse é o André? Tinha uma certa desconfiança. Né? Esse preconceito ali que tá... Não tem como julgar, né? O preconceito do novo também. Do novo, exato. Então, isso existia. Então, a gente, às vezes, eu pensava o quê? Eu tentava fazer de uma forma que não deixava o cliente nem pedir quem que era o André. Sim. Ia fazendo e tal, ia vendendo, e quando via, já tinha vendido. Já tinha fechado o negócio, já tinha convertido. Exato. Quando ele pediu do André, já tinha pagado. Já tinha pagado a mercadoria e já tinha ido. Então, isso é algo que foi bem, no começo, bem dificultoso. Voltando à sua pergunta, esse análise de escolher a pessoa certa, né? Eu tive a felicidade de, nesses 6 anos de loja, ter
eu digo assim, a honraria de ter trabalhado com pessoas que eu aprendi muito, né? De pessoas que foram lá para ser colaborador da loja e acabaram sendo peças fundamental para crescimento da empresa, o qual eu me via muito neles e aprendia muito, e a gente ia aprendendo um com o outro. E sim, contribuição recíproca aí, né? Exato. E sim, eu olhava muito. Às vezes eu tenho hoje o meu gerente, o Cleito da loja. Ele trabalhava de servente de pedreiro. E um dia eu fui na obra que ele estava trabalhando e eu falei: esse cara eu acho que dá certo para trabalhar de vendedor na loja. Aí o pessoal, pô, mas muitos chegaram para mim e falaram: mas o Cleito eu acho que não. E hoje ele é uma das peças fundamentais dentro da minha empresa. E eu olhei ele trabalhando de servente de pedreiro. Porque eu vi o perfil dele. Sim. Vi que ele tinha um perfil que era o ideal para aquilo que eu precisava. Então isso serviu como uma base. Claro que daí a gente começa a analisar tudo aquilo que a gente passou e você vai vendo muito isso evidente nas pessoas. E eu vi que hoje ele é gerente da loja e a loja só tem crescido. Essa leitura aí das pessoas, então, é que contribuiu bastante, né? Eu também vejo assim que... mas eu acho que isso é com o tempo. Conforme você vai trabalhando com as pessoas, você vai aprendendo a ter essa percepção. Porque hoje eu consigo também, quando eu sento com o meu cliente, conversar com ele, às vezes ali 30 minutos, 40 minutos conversando com ele, eu já consigo fazer uma leitura de qual é o estilo, o que ele pensa, né? A gente já consegue ter um conceito, né? Do que ele mais ou menos, qual é o perfil dele, né? Então eu acho que isso com o tempo, quando você começa a lidar muito com as pessoas, né? Que você começa a atuar, você começa a perceber, ter essa percepção. E é bom, né, cara? Porque, tipo, na tua condição, como você precisa dos teus colaboradores, o colaborador é o que toca a tua empresa hoje, né? Porque eu acho que você deve ter esse raciocínio que o teu negócio tem que funcionar sem você, né? Tu tem que criar uma equipe para que ele rode sem que você esteja ali 100% todos os dias, né? Se você precisar sair, resolver alguma bronca e algo nesse sentido, o teu negócio tem que estar ali girando igual. Então, eu acho que isso é muito difícil. Você criar uma equipe que atenda a todas as suas necessidades, né? Seja na venda, seja na parte administrativa, seja no financeiro, para que na tua ausência as coisas funcionem. Não talvez da forma que você gostaria, do que você estaria idealizando, mas uma forma que é aceitável, uma forma que faça o teu negócio continuar, né? Exato. Eu acho que é mais ou menos essa linha aí, né? E agora você está graduando em Ciências Contábeis, né? Por que a segunda graduação? Qual que foi a loucura da vez? Qual que foi o sentido? Quero fazer Ciências Contábeis porque eu quero aprender para aplicar nos meus negócios. Como é que foi isso? Então, Rafa e André, eu sempre fui uma pessoa mais comercial. Sim. Sempre gostei do comercial. Eu nunca fui uma pessoa para ficar dentro do escritório pensando e projetando. Então eu sempre eu acordo de manhã, eu vejo o que eu vou fazer, eu mentalizo já isso, eu tenho que fazer isso, aquilo. Então eu já sou muito da ação, sou muito de fazer. Então nunca gostei dessa parte interna, sabe, de ficar e com isso a gente sabe que uma empresa, a parte interna, ela é tão importante quanto a parte comercial. Eu dava muito foco na parte comercial e às vezes a parte interna, uma gestão interna, alguns pontos eu falhava, eu fracassava. Então eu fui buscar conhecimento naquilo que eu preciso melhorar, né? Naquilo que eu preciso fazer de forma melhor, entregar um produto mais eficiente ao meu cliente. Então a escolha do curso é justamente essa parte interna, de eu aprender um pouco mais no que diz respeito a alguns processos que na parte comercial é diferente, né? Sim. Mas tinha uma base, sim, mas não era tão sofisticado. Então eu escolhi esse curso de Ciências Contábeis para aplicar nos seus negócios. Para aplicar inteiramente nos meus negócios e mudar como pessoa e é isso aí. E voltando um pouquinho antes ali que você comentou sobre as pessoas, né? Que você falou sobre as pessoas trabalhando e às vezes tu sair da empresa e a empresa continuar da forma com que se você estivesse lá.
Eu digo assim, uma empresa ela tem que ter bem definido a sua missão, a sua visão e o seu valor. A missão dela, para que ela serve, qual que é o que ela quer fazer. Então, tem que estar bem definido, talvez assim, de forma mais filosófica em quem trabalha contigo, ele tem que saber qual que é o teu perfil, o empreendedor, qual que é o perfil dele. Então, a empresa que acompanha ele tem que pegar essa visão, tem que entender e tem que dar prosseguimento. Porque às vezes no simples gesto da forma com que você cumprimenta o teu cliente, na forma com que você negocia, na forma com que você vende. Então a tua empresa, teus colaboradores, eles têm que ter isso definido. Qual que é a tua missão, visão e valor? Que daí sim, quando você não estiver lá, eles vão aplicar da mesma forma. Você estando lá, eles aplicam da mesma forma. E é aquela questão, trazer a empresa, ela é a extensão. Sempre falo nas reuniões. A empresa ela é a extensão da sua casa. Às vezes você passa mais tempo na empresa do que em casa. Então, se você está num ambiente onde não é propício, você está num ambiente onde não te dá aquela paz, que dá aquela tranquilidade, você não vai ficar bem, você não vai trabalhar bem. Então, eu tento criar da nossa empresa uma empresa familiar. Sim. Uma empresa em que as pessoas que vão lá, elas saiam de lá com vontade de voltar no dia seguinte. Sai com vontade de, peraí, não, eu gosto de trabalhar aqui. E se não gosta, eu sempre falo, me chama, vamos conversar, vamos fazer um acerto, para que você vá a algum lugar trabalhar que você goste. Então essa visão tem que estar bem definida, de fazer as pessoas entender o propósito e aceitar o propósito como se fosse delas. Aí dá certo. E aí essa sua participação na CDV e tal, fala um pouquinho sobre o núcleo de jovens, como que funciona a dinâmica, porque às vezes tem um pessoal aí que é empreendedor, que quer às vezes participar aí da CDV, como é que funciona, se tem cursos, como é que vocês fazem reuniões, qual é a ideia? Então, Rafa, em relação à associação comercial, ela teve início quando o Rogério, que tem uma empresa ao lado da minha, né, ele me convidou para fazer parte da diretoria. E eu sempre gostei de retribuir, às vezes, um trabalho que muitas pessoas fazem para mim. Eu também consegui retribuir de forma geral para a população, né? Quando ele me convidou, eu até pensei, eu não me senti capacitado para aquilo naquele momento, sabe? Sim. Porque a gente via sempre que quem fazia parte da diretoria era um público diferente e tal, não me senti capacitado. Mas aí foi quando ele me convidou novamente e tal, e foi que eu iniciei então como diretor do CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Dois Vizinhos. Em algumas cidades tem essa divisão, por exemplo, o CDL é uma coisa e a associação é outra. E aqui em Dois Vizinhos conseguiu unir isso, o que produziu muitos efeitos positivos. Então, o CDL ficou vinculado à associação comercial. E essa parte é muito importante porque todo mundo trabalha de forma harmônica, sem essa divisão. Tem o presidente da associação, que é o Rogério hoje, né? E eu faço parte da diretoria, então, ocupando o cargo de diretor do CDL. Foi então através de um convite dele. E bem no início, né, veio a pandemia, que é um assunto que a gente não gosta de falar muito, mas veio a pandemia que impossibilitou muitas coisas, a associação de fazer, né? Porque a associação vinha fazendo várias ações e de repente se viu acuada, impossibilitada, né? E foi aonde a associação ela brigou muito para que o comércio ele ficasse aberto. A associação teve um papel muito importante nessa questão, pressionando, mostrando evidências que, claro, que é uma questão assim que a gente entende sim que a pandemia ela ocorreu e vários acontecimentos através dela, mas sim também as empresas elas precisariam ter a continuidade. Sim. Porque se uma vez impedisse, depois o efeito também seria grande, né? Então a gente lutou para que as empresas elas continuassem. Achasse um meio termo. Exato. Entre se proteger, mas também não deixar o pessoal ficar sem trabalhar e prejudicar o sustento. Né? Exato. Tentou brigar muito por isso e teve sim um papel importante.
Então, eu comecei a fazer parte da associação dessa forma lá atrás, né? Com o convite do Rogério. E após isso a gente deu prosseguimento. Aí eu também faço parte, hoje eu sou vice-coordenador do Núcleo de Jovens e Empreendedores aqui da cidade. É um núcleo que começou agora novamente, existia um outro anterior a isso, que também por vários motivos ali de pandemia, algumas coisas acabaram mudando e não teve mais, foi impossibilitado de dar continuidade. Então agora está retomando novamente esse núcleo, um núcleo muito ativo na cidade, produz muitas ações legais, fazem bastante coisas, né? E então agora está essa retomada de novo e eu faço parte dessa nova diretoria do núcleo. E qual é a ideia ali? Trazer algumas ações para os jovens empreendedores, fazer algumas palestras, curso, Exato. O principal objetivo do núcleo é o fortalecimento. É o fortalecimento entre os pares, entre as pessoas. É você conhecer o Rafael, é você conhecer o André, é você conhecer tal empresário e junto com isso você ir crescendo, você fazendo esse networking. Então, o principal objetivo do núcleo é trazer esse crescimento e junto com isso fazer ações com que resolva os problemas. Por exemplo, às vezes o teu problema pode ser o mesmo que o meu. Sim. O teu pode ser o mesmo que o meu. Sim. Então, junto, nós compartilhando ideia, compartilhando situações, criamos juntos uma solução para todos esses problemas, que pode ser o meu, pode ser o teu. Né? Então, o núcleo tem muito evidente isso. E a ideia é sim, a ideia é ramificar, é crescer, é trazer vários jovens e pessoas que têm interesse em fazer parte, né? Participar e junto crescer. Claro que também servir como espelho, né? Sim. Para novos empreendedores que têm, às vezes, têm ideia de começar a olhar para o núcleo e ver vários bons exemplos. Interessante, porque assim, esses dias eu estava consumindo o material do JJ, que tem um podcast, e ele fala muito sobre esse viés empreendedor, né? E eles estavam conversando, acho que foi com o Thiago Nigro e mais um pessoal, eles falando, o empreendedor é um cara que ele identifica um problema e ele transforma a resolução do problema em um produto. E se você começar a parar para analisar, de fato, é isso. Por exemplo, lá atrás, lá no começo da venda pela internet, né? Netshoes fez todo um trabalho para o pessoal ter mais acessibilidade aos produtos. Então, por exemplo, o tênis. O tênis você tinha que comprar na tua loja, na tua cidade. Então, por todo N fatores, por exemplo, de entrega, de logística, isso atribui um valor ao preço. A Netshoes, já por ter todo um trabalho de trabalhar direto ali para o cara, em grande volume, em grande quantidade, essa aquisição, conseguiu trabalhar, como ela reduziu os custos, né, de produto, de local, né, para estocar o produto, então ela conseguiu trabalhar o preço. Então ela começou a ofertar tênis com os valores mais acessíveis e chamou a atenção, o pessoal começou a adquirir tênis pela Netshoes. Então ela resolveu um problema da sociedade, parte de um problema que existia, deu uma maior acessibilidade e o pessoal começou a consumir. Atualmente eu vejo outro problema que o pessoal tem resolvido, a questão da logística dos correios. Então, como o correio estava muito afogado, estava às vezes demorando essa questão de greve, a Magazine Luiza começou a fazer um trabalho de aquisição a algumas logísticas, empresas logísticas, e começou a ter agora uma logística tão forte, né, das suas empresas que estão agregadas para entregar com muita agilidade, com muita rapidez. Isso faz com que atraia consumidores em razão desse problema que ela está resolvendo, seja com parceria com outras empresas para ofertar o produto da logística, ou seja, para vender o seu produto. Então, de fato, se você analisar, quando você identifica um problema e você transforma esse problema num produto, é um empreendedorismo, você está empreendendo de alguma forma. Né? Exatamente. E isso é bem evidente nos nossos dias, né, Rafael? Porque a gente percebe que anterior, vamos pensar assim, há 10 anos atrás, a tecnologia era algo assim que não era de acesso a todos. Vamos colocar 10, 15 anos atrás, nem todo mundo tinha acesso às tecnologias que eram disponíveis na época. Hoje essa tecnologia ela está mais fácil. Hoje no celular tu tem acesso ao mundo inteiro através do celular.
Anteriormente a isso não existia. Então, é natural que aconteça o quê? Que essas novas tecnologias que vêm, essas novas formas que vão vindo, elas criam alguns problemas, mas também criam alguma solução, né? Elas vêm para resolver algumas coisas, mas elas também geram outros problemas, né? Então, o que vai o empreendedor, ele vai ter essa... Eu vejo assim, que hoje as lojas elas têm que estar muito atento ao quê? A não deixar o cliente que vem buscar o produto físico, mas também ela tem que começar a trabalhar de forma virtual. Eu sou cliente físico. Sim. Eu não gosto de comprar pela internet, mas isso é um perfil conservador. Sim. Né? É um perfil conservador. Agora, tem um outro perfil que não compra físico. Tem aquele cara que só quer ir na loja buscar o produto, porque ele já comprou. Ele já estudou o produto, ele já foi lá. E eu sou muito o quê? Eu sou muito do vendedor me explicar, me induzir a comprar, sabe? Sim. Peraí, compra isso. Ele vende e ele também quer ser vencido, né? Eu gosto muito dessa questão de ter as pessoas próximas, sabe? Eu acho que nós não podemos perder essa essência. Sim. E quando a gente se tornar tudo virtual, muita coisa para de ter sentido. Sim. Então eu vejo assim que nós temos aqui problemas que são solucionados, mas também temos problemas que são gerados. Sim. Hoje nós temos uma geração que o celular está intrínseco dentro da vida humana. Está dentro dele. Ele não é mais uma ferramenta, ele se tornou o principal para essa geração nova, né? Uma necessidade. Exato. E não deve ser assim, né? Exato. Então nós temos que ter bem evidente isso. Peraí, vamos sim ter esse jogo de cintura. Não vamos deixar de fazer parte do mundo virtual, mas também não vamos esquecer do nosso mundo presencial. Que nós não podemos perder essa essência, porque a partir do momento que a gente perde, como eu falei, tem muitas coisas que param de fazer sentido, né? Mas é claro que isso veio para ajudar muitas coisas, né? Nós vimos que esse processo que nós passamos nos últimos 2-3 anos, que ele acelerou em 10 anos. Uhum. Então, o que nós demoraríamos num período normal 10 anos para chegar lá, hoje a gente passou em 2-3 anos. Quando que nós falaríamos também assim, ó, que vou me reunir com um amigo meu de forma virtual. Vamos comemorar algo virtual. Metafísico. Esquisito. É o metaverso. Era metafísico, é metaverso. Metaverso. Então é algo assim que não tinha, mas hoje já existe. Vamos fazer uma jantinha? Vamos lá no metaverso. Acessa a plataforma. Essa essência é muito importante a gente preservar, né? As relações humanas, assim, o contato físico, eu acho muito bom. E as conversas também, quando você tem uma conversa edificante com outra pessoa, é totalmente diferente quando você está olhando olho no olho do que olhando na tela, no olho. Mas, por outro lado, a questão do consumo, né, mudou muito. O mercado, ultimamente, ele vem numa onda de consumo pela internet. Gigante, em todos os níveis, né? Desde restaurante, loja de roupa, tudo. Eu sou um cara que sou muito virtual. Eu sou virtual também. Eu não gosto de ser atendido por vendedor, então, por exemplo. Nós estamos em 3 aqui, né? Viu? Nós estamos em 3. 2 é virtual e 1 é mais conservador. Então, é notável que, claro, que tem muito mais pessoas que gostam de comprar pela internet, que gostam de ter esse acesso diferente do que... Eu já sou o perfil que pesquisa mais, já decido a compra pesquisando por mim mesmo e só vou no vendedor para me confirmar se é aquilo. Sim. Mas é interessante a capacidade do vendedor, porque quando o cara é bom de venda mesmo, ele te vende sem você querer comprar. Por exemplo. Isso é o poder. Eu fui, ano passado, eu estava lá em Beltrão e a minha mulher falou assim, vamos passar ali na concessionária, na Hyundai. Vamos. Não entrei para comprar carro. Sim. Afirmo para vocês, não entrei para comprar carro. O vendedor veio e tal, me conquistando ali, conversou um monte. Falou, não quer dar uma volta aí e tal? Falei, cara, tô aí no médico, não sei se vou. Não, vamos.
Vamos lá. Falei, então vamos. Entrei, fiz um test drive num carro, um Creta. Saí de lá e comprei o carro. Olha só. E eu não fui pra comprar o carro. Não foi pra comprar o carro, mas comprou porque o vendedor era bom. O vendedor é bom. Já tava suscetível, né? Mas tava suscetível ou não? Tava suscetível a uma aquisição do veículo? Tava suscetível, mas não mas tava nada assim, bem definido, né? Vou comprar o carro hoje. Ele acelerou o processo. Não, é fantástico isso. E eu falo assim que eu não gosto de vendedor, mas eu gosto dessa situação, porque é uma venda nítida que você vendeu para quem não queria comprar. Acontece muito nos nossos dias isso. As pessoas saem para comprar qualquer coisa. Isso é bom mesmo, porque você não foi lá para comprar e ele converteu o atendimento numa venda. E esse cara aí, o dinheiro tá com esse cara, que não vai para comprar. É verdade. Né? Isso é fato. O cara que já está suscetível a comprar, ele vai comprar de qualquer forma. Se vai ser com você ou não, isso aí é fácil você que vai decidir. Vender. Né? É difícil o cara que não foi comprar. Isso é. E acontece muito isso. Muito massa, né? Tem alguma venda assim que você pensou, nossa, uma venda grande, algo no sentido, você pensa, nossa, será que eu vou conseguir fechar essa venda e foi lá e converteu ou não? Acontece muito. Às vezes o cliente vai lá, tinha ideia de construir e tal. Sim. E aí você começa a conversar com ele, tu vê que ele é um cliente que tem potencial, né? Sim. Que tem sim a vontade e não somente a vontade. Sim. Está se preparando para aquilo. Uhum. O que acontece muito é essa situação. Às vezes para tu ir, vou dar um insight aqui, vai. As outras lojas também podem usar, né? Dá uma dica para os concorrentes aí. Dá uma dica para concorrentes. Não, o que acontece? Às vezes o Rafael e o André, vamos construir, beleza. Aí chega lá e precisou de uma fita veda-rosca. Sim. Aí ele chega lá, o vendedor, o bom vendedor igual esse, né? Que te vendeu o carro. Ele começa a falar, conversar e de repente tu dá a dica que ele vai construir. Sim. Né? Aí às vezes ele já vai te prender. Como que é? Cara, tô com uma promoção aqui hoje no ferro. Os gatilhos. Tô com uma promoção hoje no ferro. Aí o André que vai falar assim, e eu vou precisar do ferro, porque eu vou construir. Aí o que acontece? Ele vai falar, viu, por que vamos fazer o seguinte, como você vai construir hoje, a gente tá com uma promoção, vamos te vender aqui tal quantidade de ferro e quando você for usar, a gente entrega. Aí às vezes o cara começa a pensar, ele faz uma conta, quanto que ele vai ganhar, deixando o material pago, né? Deixando o material pago na loja, vai ter um aumento e tal. Ele começa a olhar que é um bom negócio. E de repente ele deu aquela deixa e quando ele fala, mas sabe uma coisa? Eu vou ir na ideia desse cara, vou ir. E vai lá. Então isso já aconteceu várias vezes, né? E creio também que tem muitos lugares no nosso ramo não é muito, né? Só tô dando uma olhadinha, né? Sim, o cara que vai só para dar uma olhadinha, ele tem a intenção de comprar. Então, o bom vendedor, ele vê isso. Ele vê isso. Então, se eu não tivesse entrado na concessionária, é uma coisa. Mas se eu entrei lá, eu tenho mínima intenção de comprar. Mínima. E o nosso ramo tá hoje... suscetível, não é garantido, mas tá suscetível. E no nosso ramo hoje, o que acontece? O cara que vai construir, por exemplo, a pessoa que vai construir, ele começa o quê? Começa a pesquisar preço. Sim. Acho que o Rafa falou antes sobre pesquisar preço. Ele começa a ver fora o preço, ver na distribuidora. Então ele faz esse apanhado geral. Todas as lojas hoje têm o preço equiparado. É difícil você pensar, algumas têm um valor mais agregado, outras nem tanto, mas o preço ele não está muito distante de uma loja para outra. Parecido com o supermercado, né? Exato. Então o que você vai pela tua afinidade. Então o vendedor hoje ele tem um desafio muito grande, que é o quê? O preço todo mundo tem. Todo mundo fala que entrega com qualidade, com rapidez. Agora, qual que é o teu diferencial? Atendimento? O atendimento? Pode ser? Pode ser outros diferencial também? Então você tem que ter esse diferencial. Mas o que é? Tudo vai depender do cliente. Porque tem cliente que chega na tua loja, dificilmente ele olha para você. Ele chega rápido e sai rápido. Mas tem o cliente que ele já vai lá, já dá um aperto de mão. Então, o desafio de ser vendedor ele é muito gigante.
Ele tem que se adaptar rápido, olhar o cliente, ver a necessidade, fazer a leitura, como que o cliente chegou, e após essa leitura, ele vai certo. Eu já comprei em alguns lugares só por conta do preço, não por causa do atendimento. O atendimento era péssimo, mas ele tinha um bom preço por aquele produto que eu precisava. Mas também já teve o inverso. Já teve o inverso. Já teve situações em que eu só fui comprar no local porque eu era muito bem atendido. Ou apesar de não ter o melhor preço, mas o atendimento era excepcional, me sentia muito bem. Falei, não, vou ir lá comprar porque eu quero lá comprar com eles por conta do atendimento. Então isso é muito uma questão de identificação também, né, do cliente com você e saber o que você está disposto a ofertar para ele. Exato. O cliente também tem que sentir isso de você, né? O que você está disposto a ofertar para ele, pensa, né, nesse aspecto aí. E pensando assim, há 6 anos, né? 6 anos da empresa está rodando, né? Aí já mais do que dobrou o número de colaboradores, estrutura também, né? A questão dos caminhões, começou com 1, agora já tem 4. Qual que é o objetivo do André Materiais de Construção? Então, Rafa, eu vejo assim, o nosso maior objetivo é a permanência no mercado, né? É você permanecer e enfrentar os desafios que eles vêm. Todo mundo fala que o empreendedor ele tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas eu digo assim, que o empreendedor ele tem que ter a capacidade de, em meio a qualquer situação, seja ela econômica, seja ela pandêmica, seja ela qual for, ele se adaptar e não justificar as ações ou transferir a culpa para outra pessoa. Porque é muito fácil eu iniciar uma empresa. Sim, mas você não tem idealizado, eu me refiro no seguinte sentido. Tenho idealizado, eu quero chegar ao meu objetivo de número da empresa, eu quero chegar a 30 lojas. Nesse sentido. Vou responder a tua pergunta assim. Às vezes o que acontece? Eu vejo muito a minha loja, que hoje nós já estamos bem consolidado. O que nós queremos é a permanência no mercado, né? E o crescimento estável, com segurança, né? Tendo essa... Então, o meu principal objetivo é a continuidade. E após isso, para mim, a loja ela é uma porta, né? Eu não tenho a ideia, por exemplo, de montar 10 lojas. Quem sabe no futuro eu mude de ideia, quem sabe eu tenha outra visão. Mas o que eu penso? Em ramificar, né? Trazer outros ramos, eu empreender em outras áreas, para não ficar muito ligado a um setor. Sim. Né? Porque se eu tiver, um exemplo, só na construção civil, acontece algum fator adverso, eu enfraqueço. Diversificação de renda. Então. Exato, diversificação de renda. Então, o meu objetivo é o quê? É manter a loja, né? A loja continuar, ter seus clientes e fazer um bom atendimento com a nossa visão, com a nossa missão, né? E eu ter a possibilidade de começar a ramificar, oferecer outros serviços também, não só na venda de materiais de construção. Então, o nosso principal objetivo é preservar isso com uma forma com que possibilite isso a nós, né? E tu já iniciou esse processo, né? Porque tu não tem só material, né? Exato. Hoje também eu tenho uma garagem de carro, né? Onde nós repassamos os veículos. Como tem muitas pessoas que já têm essa visão do que vai construir, dá o seu carro no negócio. Isso é um carro-chefe hoje nosso, né? Pegar o carro do cliente no negócio, transformando ele em crédito na loja. Então, o que acontece? A gente pega o carro do cliente já com aquela margem de flexibilidade, né? Para você... Tudo é do negócio. Exato, né? Sim. Aí, para não, às vezes... Tem sim parceiros de garagem de carro, outras garagens que a gente vende o carro, mas também a gente tem a nossa que a gente coloca para venda e após isso a gente vende para o consumidor final. Então o cliente entrega na loja, eu pego o carro e vendo para o cliente, faço parcerias, venda casada nesse sentido, sim. Usando tudo o meio que a gente está ali agora. Seria uma... E aí, outra ideia que seria agregar, já tem alguma outra ideia de agregar outros serviços, outros investimentos? Então, são coisas assim que com o futuro a gente vai claro que não vou dizer muitas coisas, porque até por questões futuro, sim, exato, né? Mas vamos dizer assim que tem outros
outros gatilhos aí que a gente está pensando e diversificando outras áreas, né? Para que a gente tenha a possibilidade também de não ficar refém só de um nicho, né? Porque acontece muito isso. Por exemplo, a pandemia mostrou, né? Claro que a pandemia trouxe uma crise para todas as áreas, mas ela mostrou que você precisa ter essa flexibilidade e essa noção de que em algum momento determinado setor pode ir mal e você não pode depender exclusivamente daquilo. Exato. Quando você está empreendendo, né? Isso. Porque se a renda vem só daquilo, você pode estar refém de ir muito mal, por exemplo, um período do tempo a construção civil e você deixar de vender material de construção. Exato. Mas em compensação, às vezes vai estar em alta a venda de veículo. Então, se você tem os veículos para você vender, você vai não estar refém só do material de construção. Então, é importante o empreendedor ter essa noção e construir essa diversificação de renda, né? Eu comecei a entender isso e comecei a buscar meios de diversificação de renda também para mim não depender só da advocacia, né? Então, hoje estou nesse caminho de buscar diversificar a renda e também quero criar isso para ter um momento em que eu tenha várias fontes, né, e não depender uma exclusivamente. Exato. E isso, Rafa, me fez eu lembrar de algumas coisas. Por exemplo, você falou da pandemia, a gente ficou muito refém de algumas coisas. No mundo empresarial, muitas pessoas elas passam por momentos pandêmicos sem de fato existir a pandemia. Digo pandêmicos relacionados a problemas, a caos que vem no dia a dia. Sim. Então, muitos empresários, empreendedores, eles passam por isso no dia a dia. Mas aí que entra a questão. Existem uns que eles acabam justificando e colocando a culpa em tudo menos nele. Então, cara, isso é algo que a gente tem que ter bem definido. Por exemplo, se você vai abrir uma empresa, se você quer assumir a responsabilidade empresarial, ela está aberta a todos. Agora, assuma a responsabilidade. Sim. Acorde de manhã e fale, hoje é um dia que eu preciso ir para frente, eu preciso lutar. Mas não fique falando, mas hoje está muito frio, hoje está muito quente. Hoje o governo se pronunciou dessa forma. Então é fácil eu pegar e transferir a culpa para outro e deixar de assumir essa culpa. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade, ver aonde que a gente quer chegar e a partir desse momento assumir ela e falar, vou para cima, vou resolver, vou fazer acontecer. As coisas fluem, né? Exato, independente se tem pandemia, se não tem, independente se está quente, se está calor, né? Que nem o vendedor de guarda-chuvas, né? Ele vende quando está chovendo, ele vende quando está quente, ele vende em N situação. Então você tem que se reinventar. E o principal de tudo é assumir a responsabilidade, não transferir a responsabilidade para terceiro, para Estado, governo e afins. Caminhando aí mais para a reta final agora, pensando aí para quem tem uma vontade de empreender, para quem tá com aquele medo, né, de investir num negócio ou que tem um objetivo na vida, se vê como empreendedor, o que você classifica assim como principais características que ele deve tomar, que ele deve adquirir, o que ele tem que observar para ele iniciar o negócio dele? Então, primeira conselho que eu daria a quem tem vontade de iniciar atividade empresarial, ser empreendedor, é ter conhecimento daquilo que ele quer. Qual que é o ramo dele? Ele sabe fazer aquilo? Ele tem noção? Certo. Após essa situação de você buscar o conhecimento, você ter coragem e não só ter o medo. Como eu falei anteriormente, sim. Ter medo é bom sim, mas ter coragem é muito mais importante. E outro fator que é o que divide é a persistência. Porque vai ter momentos em que você vai olhar e a tua vontade talvez é de retroceder, é de desistir. É naquele momento que você tem que ter a persistência de falar, mais um pouco, eu vou conseguir, eu vou lutar. Então, ter conhecimento, ter coragem e, acima de tudo, persistir, acreditar, ter fé que vai dar certo, ter fé em Deus que aquilo vai acontecer. Então, isso para mim é a base.
Depois as outras coisas elas vêm com o passar do tempo. Então, o principal de tudo, se pudesse escrever na testa de qualquer empreendedor, Cheguei a me emocionar aqui. Persistência. Persistir. Ter bem definido. Com certeza. Não vou desanimar. Independente se a economia está ruim, independente se está chovendo, independente se está tendo sol, independente se está em qualquer circunstância que possa acontecer. Eu não vou desistir. Eu posso ter vários outros problemas. Agora, desistir jamais. Posso passar por perrengues financeiros? Sim. Posso passar por várias situações? Sim. Agora, nunca vai ouvir da minha boca dizendo que eu desisti porque isso, porque aquilo. Não. Sim. Eu vou persistir. Enquanto eu tiver vida, a própria Bíblia mesmo fala que enquanto existir vida, existe esperança. Então a esperança vai ser sempre a última que vai morrer dentro de mim. Independente do que eu for fazer, a esperança. Top. Show de bola. Isso é muito bom. Mais algum assunto você quer, André, que você acha que levanta? Quer contribuir com mais alguma coisa? Acho que é bacana, já deu um tempo bom, né, Rafa? A garganta já tá secando aqui de tanto falar. Então, André, nós gostaríamos de agradecer a tua participação, né? Agradecer também por ter acreditado no podcast, que aí teve a tua participação aí, né, no sorteio, você contribuiu conosco. É importante isso porque que nem a gente colocou, né? A gente sempre tem a gente idealiza um negócio, um projeto. Não é todo mundo que vai acreditar em você, não é todo mundo vai colocar fé. E essas pessoas que contribuem para nós, que contribuem para o projeto, é importante. A gente vê essa relevância, né? Porque faz a diferença, né? Então, nós gostaríamos de agradecer você, agradecer a André Materiais de Construção, seus colaboradores, né? Tanto a André Repasses, né? Que tem a Repasses dos Veículos, DV lá. E dizer aí que foi uma satisfação muito grande ter você participando aqui, né? Falando sobre um pouco a sua história, sobre o empreendedorismo. E aí ficamos também de porta abertas aí, caso você quiser trazer algum nome para nós de empreendedor que acha que é importante participar. Com certeza. Aí depois aí você passa para nós, tá? Então, Rafa, eu que agradeço aí do convite, eu que agradeço de vocês terem me convidado. Tenho certeza que poderia qualquer outro empresário da nossa cidade ter vindo aqui, mas fico muito feliz, né? Me senti muito honrado pelo convite de vocês e dizer para vocês que essa ideia ela é fantástica. Não desistam, persistam. Vai ter aqueles que vão acreditar, como vai ter aqueles que não vão acreditar. Mas essa ideia nasceu dentro de vocês e aonde vocês querem chegar, enquanto vocês não chegar lá, não desistam, continuem, que eu tenho certeza que isso vai dar certo, tenho certeza que isso é algo que vai agregar muito. E eu sei que muitas pessoas vão assistir, quem sabe, entrevista de outras pessoas que virão aqui e vão pegar insights que podem fazer com que elas ganhem muito dinheiro. Porque na vida são chaves, que quando você vira, é uma outra realidade. E pode ser através desse podcast que pode desenvolver muitos novos sonhos, novos desejos da nossa cidade através de vocês. Então, rapaziada, meus parabéns aí por tudo que vocês estão focando e fazendo. Valeu. Amém, que assim seja. Esse é o objetivo, né, André? Agregar, né, pro pessoal. Trazer novos conteúdos, novas ideias, né? Porque é exatamente o que você falou. Vou falar de um jeito bem popular. Depois que você vê, não tem como desver. Exato. Né? E é isso mesmo. Parece chuco, mas quando você começa a entender essa questão da chave, é exatamente isso. Começa a abrir mundos novos na tua cabeça. Novos horizontes. Novos horizontes, exatamente. Então, obrigado, André, a tua participação aqui e ficamos à disposição. Valeu, pessoal. Curta, compartilhe com os amigos aí e fica ligado nos próximos materiais.